nesse vídeo eu seguirei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que está acessando pela primeira vez o canal, meu nome é Inácio da Silva. E nesse vídeo eu falarei sobre como identificar um falso profeta. Porém, antes de falar sobre o vídeo, eu ainda gostaria de lhe fazer o convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. É importante para nós, é importante para o canal. E agora temos a novidade. Se você deseja colaborar com o canal para a manutenção do canal, tem um valeu demais. É só acessar e colaborar com qualquer quantia. Como os últimos vídeos eu estou explicando sobre Daniel ser o falso profeta que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre um falso profeta e deixa claro que esse falso profeta, ele é parceiro do rei Nabucodonosor. Mas é importante nós também sabermos o que a Bíblia fala, como identificar um falso profeta. Em que sentido nós devemos focar para entender o que é um falso profeta. Então eu vou apresentar o que está na Bíblia. Deus fala através deles, orientando em que sentido devemos prestar atenção, estar atento para entender que existe um falso profeta. E esse atrapalha a nossa vida em relação a conhecer o verdadeiro Deus. Neste vídeo eu quero apresentar o que a Bíblia fala sobre o falso profeta. Como nós podemos identificar quando alguém não é um profeta de Deus? Quando a Bíblia fala existe um falso profeta, então a Bíblia ela vai mostrar esse falso profeta, ele está na Bíblia. E a Bíblia vai mostrar em que sentido, de que maneira nós podemos compreender quem é o falso profeta. Eu vou apresentar trechos que está no livro de Ezequiel, que está no livro de Jeremias. Dois profetas conhecidos, que usados por Deus no tempo em que Daniel vivia. E ali nós vamos ver que é fácil de compreender que eles estão falando exatamente sobre Daniel ser o falso profeta. E vou iniciar apresentando no livro de Ezequiel, no capítulo 12, no versículo 26 e 27. Então ali está escrito assim: a palavra do Senhor foi-me dirigido nestes termos: filho do homem, dizem os israelitas, a visão do profeta não diz respeito senão a um longínquo futuro. Pois bem, dize-lhes: eis o que diz o Senhor Javé, não há mais delonga para meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. Aqui nós vemos uma explicação simples, objetiva, que nós podemos levar para o livro de Daniel e entender perfeitamente. Porque Daniel, em todos os sonhos dele, no final ele diz: é para longínquos tempos, é para o futuro. Em nenhum sonho Daniel fala que é para breve, que é para aquele momento. E mais, Daniel ainda fala: o sonho é sobre o povo judeu. E não é sobre o povo judeu, é sobre o povo babilônio, é sobre o fim que se aproxima dos 70 anos da profecia de Jeremias. E Daniel está sonhando sobre o povo que ele lidera. O povo que ele é líder nesse momento, mas ele é um líder judeu. Ele não tem nenhuma vontade que a profecia de Jeremias se concretize. Então ele sabe que junto com essa profecia, a Babilônia seria castigado e ele como líder também seria. Mais um trecho de um capítulo do livro de Ezequiel. No capítulo 13, versículos 4, 5 e 6. É muito importante prestar atenção nesse trecho. Assim como chacais nos esconderijos, tais são os teus profetas, ó Israel. Não subiste por sobre as brechas para refazer um muro, a casa de Israel, a fim de poder estar seguro no combate no dia
do Senhor. Vem só visão disparatadas, só fazem previsões enganosas. Eles que dizem oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou. E todavia espero a realização de sua palavra. Um ponto importante para entender. O Senhor não os enviou. Nós podemos ir no livro de Daniel, no capítulo 1, e entender o que isso quer dizer. Porque todo profeta que foi importante em Jerusalém, Judá, o livro dele está na Bíblia. E diz assim: o Senhor não os enviou. Daniel não foi Deus que enviou. Ele foi escolhido pelo rei Nabucodonosor. E 3 anos ele estudou. Ele se especializou em ser um pagão. 3 anos ele estudou e depois ele herdou o nome de um deus pagão, de nome Baltazar. E agora eu vou apresentar o que está no livro de Jeremias. Está no capítulo 23, que também fala sobre o falso profeta. Entre os profetas samaritanos vi absurdo, profetizaram em nome de Baal. Mas entre os profetas de Jerusalém vi coisas hediondas, adultérios e hipocrisia. Encorajaram os maus para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma, e os seus congêneres semelhante a Gomorra. Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos. Contra os profetas, vou nutri-los com absinto, e dar-lhes de beber água contaminada. Porquanto, e pela atitude dos profetas de Jerusalém, que a impiedade invadiu a terra. Aqui nós temos outro trecho explicando também que é exatamente o que aconteceu com Daniel. O que é o adultério? É não ser fiel. E Daniel não foi fiel. Daniel abandonou seu nome cristão pelo nome de um deus pagão. É mais grave ainda trocar o seu nome cristão para herdar um nome de um deus pagão, de uma estátua que o rei Nabucodonosor dizia que era Deus. E no mesmo capítulo 23, versículo 21, 22, Jeremias continua escrevendo assim: não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhe falei, e no entanto proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas palavras que haveriam de proferir. A perversidade do seu procedimento. Aqui nós também vemos, não foi Deus quem orientou Daniel. Quem orientou Daniel foi o rei Nabucodonosor, com 3 anos de formação na língua dos caldeus, aonde ele aprendeu tudo o que precisava para fazer parte de uma organização, de um pequeno grupo de gente, organizados com a língua dos caldeus, que era uma linguagem que as pessoas daquela época não entendiam, nem a maneira de falar e nem de escrever. A linguagem e a escrita não era utilizada, somente aquele grupo de caldeus, que eram os astrólogos, os mágicos, os adivinhos do rei, que compreendiam. E Daniel, ali ele foi orientado, ali ele foi formado. Não foi Deus que lhe orientou. Eu vou apresentar mais um trecho. Está tudo no capítulo 23 do livro de Jeremias. Eu não vou apresentar todo o capítulo para não se tornar longo demais. Mas pega em casa a sua Bíblia, procura se concentrar de que esse falso profeta que está sendo aqui escrito é Daniel. E você vai entender com perfeição. Quando você entender que foi o rei Nabucodonosor que escolheu Daniel, não foi Deus que lhe deu uma missão. E também entender que Daniel estudou 3 anos a língua dos caldeus. Então você vai entender que esse capítulo é exatamente aquilo que Daniel era e se transformou.
E agora vamos acompanhar o que diz o versículo 32 do capítulo 23. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-lo ludibriam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhe outorguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para esse povo. Oráculo do Senhor. Através de Jeremias, Deus continua alertando. Não acredite naquele profeta que não foi Deus que lhe deu uma missão. Deus não lhe confiou uma missão. E Daniel, nós sabemos, está escrito na Bíblia, não é inventar, não é falar uma coisa que não tem prova. Está no capítulo 1 de Daniel para todos verem. Não foi Deus quem deu a Daniel a missão. Esse é um ponto importante. Daniel, ao narrar o seu sonho, que ele recebe uma orientação sobre o seu povo, que ele é um líder babilônio, então o seu povo é babilônio, ele narra o seu sonho enganando, dizendo que é para o povo que ele está ajudando, colaborando na escravidão.